o que aconteceu, todo mundo já sabe, ele foi comunicado que seria reserva, não concordou com a barração, entre aspas, e se recusou a viajar. O que eu consegui apurar disso tudo? A diretoria está muito chateada, vai tomar providências duras contra o Diego Alves. Elas só não foram anunciadas e tomadas porque estão esperando a chegada do empresário do Diego Alves no Rio de Janeiro para ir ter uma reunião para ver realmente o que vão fazer. Uma outra informação importante de quem estava acompanhando de perto dentro do hotel da delegação em Curitiba. Os jogadores ficaram muito revoltados com a atitude do companheiro, não concordaram, tanto que muitos deles passaram por aqui falando: a gente não quer falar sobre isso, a gente não vai falar sobre isso. Ou seja, jogadores experientes, jogadores jovens com os quais eu pude conversar, eu senti que estão revoltados, não gostaram da atitude do companheiro no momento tão importante do campeonato. Bom, como eu prometi, a gente conseguiu entrevistar o César, 26 anos, que já passou por muitos acontecimentos no Flamengo. Ele é cria da base rubro-negra, né? Então vamos ouvir aí o César, depois eu estou aqui à disposição para a gente bater um papo. César, no ar. Como eu falei antes aqui, na verdade eu sou um profissional do clube. A gente entende que todas as situações elas podem acontecer, né? E eu estou sujeito à autoridade. Ele tomou a decisão, enfim, eu estou aqui, vou jogar, quando for escalado para jogar ou não, isso é uma decisão do treinador junto com a diretoria, enfim, com quem tiver, então só isso. Eu estou bem tranquilo. Quando é que o Dorival falou para você que você permaneceria no time? Como é que foi para você? Cara, eu, sinceramente, é um assunto que pode, né, causar polêmica aí, mas, na verdade, eu só, como eu sempre falei, eu tô treinando e eu sou... Quando ele me pedir para jogar, eu vou jogar, vou fazer o meu melhor. Enfim, não tem nada, para mim, realmente não mudou nada. Graças a Deus, a gente vem fazendo bons jogos, a equipe vem muito bem preparada, né? A gente tem tido tempo de trabalhar, isso tem ajudado bastante também. Assim como teremos mais uma semana de trabalho para enfrentar o Palmeiras, que vai ser um grande jogo no final de semana. Então, realmente, minha cabeça estava no jogo de ontem e agora está no jogo de sábado, né? A gente vai poder descansar hoje, amanhã a gente já volta a treinar, já pensar na preparação, em tudo que a gente tem para oferecer, né, para o Flamengo, para que a gente possa vencer os nossos jogos, que são muito difíceis pela frente. É um jogo com jeito de decisão, só assim? Sem dúvida nenhuma, assim como todos os próximos jogos serão, assim como o do Paraná também foi. Bom, a gente ouviu aí o César falando, 26 anos, mostrando muita maturidade, né? Diferentemente do companheiro Diego Alves, que é mais experiente. Uma outra informação importante também, o Diego Alves vinha sendo titular, mas se contundiu no jogo contra o Corinthians, e quando ele foi argumentar com o Rogério Maia, preparador de goleiros, e o Dorival Júnior, técnico, que não concordava com a barração, mostrou números dele, mas o fato é que durante a semana, o próprio Dorival Júnior avaliou a performance do César hoje em dia melhor, está mais jogado, está mais treinado, o Diego ficou esse tempo parado. Então a gente tem que aguardar. Uma outra questão que eu apurei também, só um pedido de desculpas não vai bastar. Não vai bastar o Diego Alves chegar lá amanhã e falar: eu estava de cabeça quente, estou pedindo desculpa. Só isso não vai bastar. O Flamengo vai sim aplicar, de repente, alguma multa. O departamento jurídico, conforme o Caê Mota também divulgou no Globoesporte.com, está avaliando que tipo de multa pode ser dada, que tipo de desdobramento esse caso pode ter. Mas o fato é que o Diego Alves, hoje em dia, é um reserva e vai ter que se retratar e ir além para tentar reconquistar a confiança do grupo e da comissão técnica. Jader. Eric, até aproveitando a sua presença aqui e, evidentemente, o seu conhecimento, o seu feeling, né, como um dos repórteres experientes que nós temos aí, um dos mais experientes, com toda a sua competência. E um dos maiores apuradores da imprensa. Vem aí, central do mercado no fim do ano. Esse sabe muito, sabe muito. Demais. E até aproveitando, então, o seu conhecimento do dia a dia do Flamengo e as suas coberturas, Eric. Qual a sensação que você tem a partir desse episódio? Claro, com os desdobramentos, ainda vai ser preciso uma análise, todo o entendimento da direção, a reunião com o empresário do jogador, estudando-se uma possibilidade de punição, mas o seu sentimento não é difícil da gente imaginar, por exemplo, uma quebra de contrato e a partir daí uma saída do Diego Alves? Isso está distante ou isso de fato existe? Jader, do jeito que foi, até o fim do ano, a gente sabe que é difícil a permanência assim do Diego voltar para o gol, né?
porque não foi só um ataque, por exemplo, à comissão técnica. Como eu informei, o grupo também não gostou da atitude, assim. E mais, o César está respaldado pelas atuações e pelos resultados do time. O César não tomou gol em 4 jogos sob o comando do Dorival. Tá certo que em alguns jogos ele não foi assim tão exigido, mas em momentos pontuais, a gente lembra dessa sequência, o César fez defesas que podem ter mudado o rumo da história. Por exemplo, contra o Corinthians, estava 0-0 o jogo, ele pegou 2 bolas na frente, né? Uma do Douglas já no rebote e a do Matheus Vital, ou seja, ali o Corinthians faz 1-0, de repente era uma outra partida. Contra o Fluminense, ele também fez uma defesa numa cabeçada bonita do Ayrton Lucas. Então, e ele tem mostrado muita segurança, muita maturidade na reposição da bola. O César tem a confiança de todo mundo. A gente lembra que no ano passado, com esse mesmo grupo, com a maioria desse grupo, o César foi escalado às pressas na reta final da temporada, pegou pênalti em Barranquilha, disputou a decisão da Copa Sul-Americana, enfim. Então o grupo confia no César, mais do que tudo. Então é difícil para o Diego Alves voltar. Falar em quebra de contrato talvez ainda seja até prematuro da minha parte, não sei. Mas a impressão que eu tenho é que está todo mundo muito decepcionado com o Diego Alves. Por ser um jogador de experiência, era um dos líderes desse grupo e tomar essa atitude na reta final, quando o time está precisando de todo mundo junto. Então, deixou o Diego Alves realmente em maus lençóis. O Diego Alves, que é um goleiraço, acho que tomou um frangaço nesse episódio, viu? Não há dúvida. Você resume bem. Eu acho que resume essa frase final aí. Perfeito. A gente está vendo lances do César, né? Eu acho que tem alguns assuntos que a gente tem que até botar aqui para discutir com o Júnior, com o Serginho. Obviamente, depois que a gente liberar o Eric, para ele não ficar ali naquela posição. Porque essa história de que eu sou titular, saio por contusão e quando me recuperar vou ser titular de novo, isso é uma grande bobagem. Sim. Na vida, isso é uma grande bobagem, né? Entrou alguém que está jogando melhor do que você. Agora, o que eu acho que eu gostaria de ponderar para o Eric, se ele ouviu alguma conversa a respeito de como rolou o papo entre a comissão técnica, e parece que foi o preparador de goleiros que levou a notícia e a informação para o Diego Alves, porque eu acho que nessa hora todo cuidado na gestão de pessoas vale a pena. Você tem 8 rodadas pela frente, eu não sei se o Eric está conseguindo acompanhar a gente, porque ele está numa externa, né? E às vezes o retorno não é tão legal. Bota aí de novo esse fone. Tô sim. Bota esse fone nesse orelhão esquerdo aí. Aí, garoto, mandou bem. Porque como conduzir? Porque ontem, quando surgiu a notícia, inclusive a primeira decisão minha e do Júnior ontem foi tentar consultar o Eric, né? Porque ele é tão bem, ele é muito bem informado, né? Do que estava acontecendo. Natural. Foi uma notícia trazida no Globoesporte.com, inclusive. Porque nessa hora, um jogador como o Diego... Luiz. Oi, diga. Tá aí o homem do furo. Tá o homem do furo aí. Não, eu tô com o Caê Mota aqui, então eu vou até antecipar, eu imagino, a sua pergunta, porque o Caê, ele acompanhou a delegação em Curitiba e foi o repórter que primeiro nos trouxe essa notícia do Diego Alves. Caê, a dúvida do Luiz Roberto é o seguinte, foi o Rogério sozinho que passou a notícia para o Diego, teve a presença do Dorival no momento dessa conversa e me parece que não foi uma conversa muito light, né? Então, boa tarde a todos. No primeiro momento, quem falou com o Diego foi o Maia, realmente, e comunicou que a decisão era de que o César continuasse. O Diego contra-argumentou, disse que ele não saiu por questão técnica, mas sim por questão física, que bastava olhar os números deles, então que ele estava sendo injustiçado com essa atitude e que assim ele não viajaria. Daí partiu para falar com o Dorival, comunicar que não iria, por consequência ao Noval, e criou-se todo esse mal-estar, esse desconforto ali no Ninho, já num processo de caminhar para o ônibus, assim, né? Tanto que o Gabriel Batista foi treinar, mas estava indo para casa, foi chamado às peças para ser relacionado, e aí tudo desenrolou. Acho também importante citar que já são mais de 24 horas desde o episódio, 48 horas, né? Desde o episódio, e o Diego Alves até agora não tomou nenhum tipo de atitude apaziguadora de buscar ou a diretoria ou de repente um post numa rede social para falar da vitória, que seja, enfim. O clima está bem nebuloso mesmo, assim, diante da atitude dele no momento e nessas 48 horas que cederam ao acontecimento. O acontecimento, então a diretoria entende que o momento é de valorizar o clima bom que está, mas também que se passar a mão na cabeça, colocar panos quentes por si só, não é o ideal, até porque, como você mesmo falou, o grupo todo está bem decepcionado. O próprio César, que ele tenta fugir do tema, mas é nítido um desconforto quando ele fala que o Diego não o procurou também, enfim.
ficou bem, foi um frangaço, como tu falou, pela postura dele, pela atitude dele, né? É isso, Luiz. Acho que a gente respondeu ou tem mais alguma dúvida que a gente possa tirar aí de vocês? Perfeitamente, Eric. Eu acho que a gente respondeu bem, porque veja só, é uma crítica que eu gostaria que ficasse entre aspas, porque nós não acompanhamos a conversa. Mas eu acho que não deveria ser o treinador de goleiros, deveria ter sido o chefe da comissão técnica, o Dorival Júnior. Evidente. E com o intuito de convencer o Diego da situação que ia se configurar, para evitar o que ele está se passando. Gente, o Flamengo fez uma sequência de 3 excepcionais jogos. O Flamengo fez 3 goleadas seguidas. O Flamengo não sofre gols a 3 jogos, o que está claro de que o elenco tinha sido superestimado. 10 gols marcados e nenhum sofrido. Sem 3 competições simultâneas. Deixa eu só liberar o Eric aqui. Então, que de repente ele pode querer acrescentar alguma coisa, tanto ele quanto o Caê. Parabéns ao Caê pelo excelente trabalho. Então fica à vontade, termine e depois a gente... Acho importante, eu sei que está segura todo mundo no procedimento. Vai lá. Então, poderia ter havido uma conversa já com o intuito de tentar, não é contemporizar, passar a mão na cabeça, não. É no sentido de convencer. Ó, Diego, primeiro, no meu conceito como treinador, não existe saiu machucado, goleiro é diferente. Saiu machucado, tá com volta garantida, diferente do restante dos outros 10. Sim. Porque eu acho que isso não existe mesmo na vida. Você saiu machucado, quem entrou está jogando melhor do que você, esse quem entrou vai continuar jogando. E era honesto que o César continuasse. Agora, era também, na minha forma de ver, honesto que a conversa não fosse uma conversa protocolar. Para evitar esse... Nós conhecemos o Diego. O Diego é um cara de muita personalidade. Luiz. Oi, diga, Eric. Mas será que, por exemplo, o Dorival teve essa conversa também com o Diego Ribas? Talvez não tenha tido. Entendeu? Talvez o Dorival tenha entendido que é uma questão profissional. O preparador de goleiros fala com os goleiros, ele fala com o restante dos jogadores. Não sei. Eu tô tentando botar mais um molinho no teu raciocínio, que também é importante. E é bem colocado por você a questão do Diego Ribas, mas do Diego 10, do Diego Ribas. Isso. Mas cá entre nós, sabemos bem da diferença de comportamento de um para o outro. E o Diego ainda tem um componente bem legal. O Diego, em tese, o Flamengo tem o homem que vai jogar na função que está jogando o Paquetá hoje, que é o Diego. Quer dizer, é a maluquice falar de liberar o Diego agora, porque dá o de Paquetá. O Paquetá está indo embora, senhoras e senhores. O Diego vai jogar, ele está jogando do lado esquerdo onde jogava o Diego. A diferença é que o Paquetá jogava na função do Arão e aí tinha que ficar um pouco menos agressivo na área. Enfim, então acho que tem uma diferença importante em relação ao Diego. O Diego sempre foi mais diplomático nesse tipo de relação com essa circunstância. Até tem a entrevista do Diego aqui, Júnior, se me permite, depois do jogo, inclusive, no campo, falando a respeito dessa situação. Quer ver? Até para ter uma noção da mais questão embasamento ainda para o Maestro. Isso. Quer ver, Júnior? Olha só. Sem dúvida nenhuma que o bem do Flamengo é muito mais importante do que a minha titularidade, né? Voltando aí a jogar depois de mais de 20 dias parado e fazendo o meu melhor, como eu sempre fiz, constantemente. E muito feliz pela equipe tá vencendo e se aproximando do nosso grande objetivo. Por sinal, entrou muito bem no jogo. Eu queria só acrescentar o Eric, que tem uma certa afinidade com coberturas, né, do Flamengo. Eu acho que fazia muito tempo que você não tinha um ruído em relação à indisciplina no Flamengo há bastante tempo. Isso é uma coisa que pode pesar negativamente para o Alves, independente da sua condição de um senhor goleiro como ele é. Goleiro, não, indiscutível. Porque se você não tomar uma atitude, você vai estar abrindo um precedente para que outros também façam isso. Com um cara que já foi capitão da equipe, com uma experiência muito grande, principalmente no futebol internacional também. E como exemplo para os outros. Tem uma coisa, o César, estava falando com o Serginho aqui, já não é mais um garoto. Não. O César hoje tem 26 anos, com uma passagem já. Ele já está naquela fase de transição de ser goleiro em algum lugar. E pelo que foi mostrado até agora, tudo bem. Eu estou com o Luiz. Em certas situações, você precisa ter jogo de cintura. Né? E na maioria das situações, é o treinador quem decide, mas é o treinador de goleiro que dá, né, para ele todos os subsídios para o treinador tomar a decisão. E, naturalmente, isso seria uma decisão para ser tomada em conjunto do preparador com... E eu discordo. Deixa eu só liberar, então, agora, porque o Eric precisa sair, então, lá, Serginho. O Palmeiras tem 3 goleiros e o Filipão chegou e mudou o titular e não teve estresse. Não teve estresse. Eric, eu queria te agradecer aqui a participação, agradecer também ao Caê, né, trazendo um pouco mais desse embasamento para a nossa discussão aqui. E se você quiser acrescentar nessa sua despedida, então, alguma coisa, fique à vontade, viu? Obrigado, Eric, obrigado, Caê. Não, só informando que os jogadores deixaram o aeroporto, estão de folga, se reapresentam amanhã à tarde, não é isso, né, Caê?
3h30, e já foram vendidos 31 mil ingressos para esse jogo entre Flamengo e Palmeiras. Certamente teremos Maracanã bem lotado no sábado para um grande jogo, uma grande partida do Campeonato Brasileiro. Mais uma, esse campeonato está realmente diferente dos outros por conta desse equilíbrio nas pontas da tabela. Um abração, bom programa para vocês. Obrigado, aí. O Eric Obrigado, Faria, Eric. só que o pessoal na internet é muito atento, né? O pessoal dizendo Demais. assim, Luiz Roberto é casado com o Eric, eles têm alianças iguais. Não, Dona Jaci e Dona Andréia estão absolutamente respeitadas. Eu não acredito, teve isso. Não, né? é impressionante Que como eles coisa. prestam atenção nos Que coisa detalhes. impressionante. Rapaz, é parecida mesmo, Eric, mas tudo bem. Somos Esse é amigos, demais. velhos de Muito bom. guerra. Demais. Que figura. Tchau, Eric. Obrigado, Caê. Sérgio, por favor. Você dá 2 pontos só. Você ia discordar de alguma coisa importante? Eu ia discordar de uma frase do Luiz, que foi a seguinte, né? O goleiro saiu por lesão, aí se o outro está jogando melhor, o que saiu por lesão tem que se conformar com o banco. Eu acho que a posição de goleiro, por ser um cargo de confiança, por ser a posição que tem um holofote virado para ele, você tem lá os holofotes do estádio, mas tem um só para o goleiro, né? Em derrotas, a bola passa por ele pela última vez. O goleiro é uma posição muito diferente. É um cara que, por conta disso, acaba se ficando mais sensível, né? E aí, se o jogador sai por lesão, o outro pode virar Gordon Banks, né? Eu acho muito complicado você tirar esse jogador, né? Ainda mais com um prazo curto. Foram 4 jogos, 4. né? 20 4 jogos. dias. 4 jogos. Agora, se você tinha o diagnóstico que o Diego não estava bem, que o outro estava melhor no treino, ok, vamos promover a mudança, mas tem que ser muito bem conversado. E pelo jeito não foi. E dá uma impressão... Que é isso que quer dizer. Você vai trocar o goleiro, ou seja, qual for, mudar a escalação envolve tudo isso que nós dissemos. Não é você, é você. Não, perfeito, Né? perfeito. Então envolve tudo isso. A decisão de fazer o melhor pro time é escalar quem tá melhor. Sem contar que é goleiro graúdo, é goleiro que a gente sempre briga por seleção. Então, e nesse ponto, eu fico com a impressão de que a insatisfação do Diego Alves, ela se dá não só por aquilo que ele representa pro elenco e natural, mas assim, poxa, eu tenho um nome, eu sou o Diego Alves, eu não poderia sair o carteiraço, me bancar por aquilo que eu sou, por aquilo que eu tenho de carreira, Então, e não querendo diminuir o companheiro, Mas indiretamente dando aquela... Eu acho que tem assim, aquela ideia pro César, que não é talvez com o mesmo peso, não algumas tenha coisas isso. favoráveis a ele aqui. Beleza aí? Primeiro, segundo todos os caras que trabalham no Flamengo, ele, profissionalmente falando, é um cara cumpridor de todas as suas obrigações. E segundo, que não foi a revelia, digamos assim. Ele disse pro preparador, então eu não vou viajar. Ele não sumiu, porque a indisciplina podia ser o seguinte, teve a conversa, o cara catou as coisas, foi embora e não se apresentou para viajar. Aí era muito mais grave. Claro. Né? Então, assim, pelo que o Eric trouxe, me parece uma necessidade de uma satisfação um pouco mais contundente para o elenco, até para evitar que alguém também se sinta no dia de dizer, olha, por favor, então não vou viajar. Aquilo que o Júnior falou, né? Aquilo que o Júnior falou. Mas acho que é uma situação contornável. Ele tem contrato até o fim de 2020. Quem é o terceiro goleiro mesmo? É o Gabriel, né? Gabriel. Aí, quer dizer, o Flamengo acabou de sair, né? Se a gente olhar... Tem o Thiago, né? Não, tem um milhão. Do episódio de Muralha, né? Aí sai do episódio de Muralha, que é um episódio super complicado na vida do Flamengo, só se falava nisso. Aí, quando parece que estava tudo mais ou menos resolvido, nova crise no gol. Então tem que tomar cuidado com isso. E é um episódio que chega num momento completamente inoportuno para o Flamengo. Que voltou a se acertar com o trabalho que o Dorival vem realizando, com as vitórias que estão acontecendo, os pontos sendo somados. E ele não se encaixa em nada dentro dessa nova realidade do Flamengo, né? De um time que estava praticamente alijado de uma disputa de título em função daquilo que não acontecia. Assim, e se recupera de uma hora para outra, mas enfim. Eu não sei, o Júnior é o ser humano que mais vezes vestiu a camisa do Flamengo. Ele tem um conhecimento, e lá fez outras atividades, como executivo de futebol, como treinador de campo, enfim. O Júnior tem todas as credenciais para falar de Flamengo praticamente acima de qualquer figura ou na mesma condição de que Arthur Antunes Coimbra, e entre outros grandes. Mas o Flamengo tomou umas decisões ao longo dessa gestão de afastar aí jogadores, de gente que contribuía muito no comportamento, no funcionamento do clube. E nessas horas eu acho que isso faz falta, Júnior.
É uma das críticas da minha parte em relação... não porque os caras que estavam trabalhando lá são meus amigos, mas acho que em momentos como esse, exatamente uma figura do Moza... Que era o último, inclusive, né? Jaime, poderia exatamente... Jaime, o que é que você acha? Claro. Moza, o que é que você acha, né? Quer dizer, lógico que o Dorival tem uma experiência muito grande, já teve passagem pelo próprio clube. Isso, o Dorival tem os desentendimentos com o Ganso e Neymar como os mais notáveis da vida dele, especialmente o do Ganso. Foi num jogo, mas é um desentendimento. Para mim foi mal conduzida a coisa. Né? O goleiro era tão diferente que ele joga com uma camisa diferente. Né? E essa coisa, tudo bem, ele ficou de fora durante praticamente 3 semanas treinando. O treinador acompanhou. E dizia, a gente vai manter o garoto por isso, mas você vai ter que demonstrar para que você possa voltar. Porque, como disse o Serginho, se passou por uma crise de goleiro, você resolve a crise e você cria uma crise novamente, numa situação de decisão do campeonato, de tudo isso. Todos os clubes que trocam goleiro fazem isso assim na ponta dos dedos. Última vez que ele entrou em campo, ó. Contra o Corinthians. E precisa Copa do Brasil. E precisa mesmo. Precisa você ter uma sensibilidade, um jogo de cintura, ainda mais se tratando de um goleiro da qualidade, do porte, Por isso que eu fico com a impressão, e eu não estou aqui para julgar A, ou B, C ou D, não quero defender A nem B, não é isso, mas eu fico com a impressão de que talvez, mesmo com o argumento do Diego Alves, a questão de inclusive, muita gente acha que ele falhou no gol do Pedrinho. Tem muita discussão. O torcedor do Flamengo cobrando muito dele, né? Uma melhor performance nesse chute aí. Em especial nesse chute aí, que é o que custa, inclusive... Tudo bem, a bola não foi tão no cantinho mesmo. Não, sim. Mas o que me dá a sensação de um carteiraço... Foi no contrapé, mas não foi no cantinho. Sabe? Pela maneira como se dá. Assim, ó, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu tenho X, tenho Y, mas eu sou o Diego Alves. Mais importante, Jader, o que eu acho é que o grupo de jogadores, enfim, deu uma resposta muito positiva. Estava todo mundo muito consciente do que dizer. A gente viu 2 falando, né? O Diego, o Ribas e o César. Lembrando que ano passado... Diretamente envolvido, inclusive. Eu acho que o César, a preocupação era se isso poderia ter uma interferência na performance. Fica exposto, né? E a gente viu que não, né? A gente viu que não. Olha o Diego no banco lá. Diego no banco, não tem problema nenhum. E outra coisa, o Diego tá voltando. O time tá jogando bem, tá voando. Tá tudo certo, entendeu? Tem que fazer o melhor. E o Diego sabe que ele é um jogador de alto nível. E com a saída do Lucas Paquetá, eu diria até que nesse momento ele é imprescindível. O Flamengo não tem um substituto na alça de mira melhor pro Lucas Paquetá do que o Diego Ribas. Não sei, estou falando bobagem, Júlio? Não, já entrosado com essa equipe, quer dizer... Então tá tudo certo. Talvez para o Flamengo substituir o Paquetá esteja muito mais nas suas mãos, né, que é exatamente a renovação do contrato do Diego. Sim. Porque tem muita gente que diz assim, o Diego cadencia demais o jogo, o Diego é isso... Mas o Diego foi um cara sempre que deu a resposta. E a grande área, olha a jogada do gol, a jogada do quarto gol. É toda do Diego, errou o drible do goleiro, agora, é verdade. O time ficou mais equilibrado com o Paquetá, eu acho que dá para dizer... Não, eu acho que ficou mais equilibrado com o Arão. Porque na Paquetá, função... Desculpa, eu estou pensando no Arão, eu falei errado. Que é uma das mudanças promovidas pelo Dorival, né? Exatamente. Quer dizer, porque o Arão na função que era do Paquetá. O Arão já é, pelo jeito, ele já é o titular, né? Só que... sempre tem um jogador faltando ali, né? Um cara que foi suspenso, machucado. Obviamente, o Diego é o número 1 dessa entrada. E o Paquetá então, saindo. Tem que trabalhar também a cabeça dele. O Paquetá muda de função, né? Porque, na verdade, o Flamengo, assim... eu sei que às vezes fica chato falar disso, mas taticamente o Flamengo joga com o Cuejar na frente da defesa e com 2 volantes meias. Um dos 2 volantes meias, no caso o Paquetá, tinha um pouco mais de compromisso defensivo do que o Diego. Mas o Juno costuma definir bem, né? As trincas. O Flamengo joga com trincas. Tem o ponta, esse volante meia e o lateral, uma trinca do lado esquerdo, com o René, com o Vitinho e com o Diego. E do lado direito, claro que eles trocam, né? Jogando com o Everton Ribeiro, o Lucas Paquetá e o Pará, ou o Rodinei, enfim. São trincas dos lados. Só que o Arão perdeu a posição porque perdeu performance. E aí, com o Paquetá, o time ganhou uma outra dinâmica com ele e com o Diego. Num dado momento, o Arão pediu passagem. E aí o próprio Barbieri se rendeu ao momento que o Arão teve que jogar por conta do Paquetá e para a seleção, etc e tal. E mostrou. Ele resgata o Arão? Ele resgata o Arão. Mostrou-se um jogador que o Arão tem a facilidade de, defensivamente, ser mais completo do que o Paquetá. O Júnior disse aqui nessa seleção semana passada das deficiências que o Paquetá tinha ao sair jogando à frente da defesa, de perder bolas que originavam lances perigosos contra o Flamengo, pela falta de dimensão da situação geográfica do campo. Simples assim. Sim. E o Arão tem. O Arão é um volante de nascença, de origem.
E o Arão tem a facilidade de chegar na área, né? E se acrescenta a esses 2 pontos, a mudança do Paquetá e o reingresso do Arão, a confiança do Vitinho e o Uribe sendo definido como o atacante de área. Jogou bem ontem, inclusive, quando veio jogar mais atrás, depois da entrada do Dourado, tá? Eu acho que o Uribe e o Vitinho e o Everton Ribeiro, enfim, os atacantes, eles têm uma coisa que o Barbieri não soube fazer. E aí pecou pelo noviciado, que era manter alguns jogadores e dar eles confiança. A gente sempre dizia, eu disse isso pro Barbieri, depois do Bem Amigos, pessoalmente. Estou bem à vontade para falar. Opinião, cada um tem a sua. E coincidentemente ou não, o Dorival chega e faz exatamente isso. Luiz, eu acho que o Dorival teve, nesses último mês, né, principalmente, a sorte que muitos outros treinadores não tiveram, né? Até treinadores que substituíram aqueles que estavam na função. Próprio Barbieri. 3 semanas cheias para poder treinar. Numa fase do campeonato, por exemplo. O Vitinho mudou de posição? Não. O Vitinho continua jogando. O Vitinho teve 3 semanas praticamente, né? Se você juntar, são 4, 8, 12, né? Porque é 4 dias somente que você treina. Sim. A pleno, né? Exato. 12 dias, não somente para recuperar, mas também para ganhar. Porque quarta e domingo, joga e recupera. Uribe. Quando você tem esse período de recuperação, automaticamente você vai subir. Gente, é bom a gente lembrar, quando o Everton Ribeiro chegou, ele estava, acho que 1 ano e pouco sem ter... Pré-temporada e o descanso, não é só a pré-temporada. Eu me lembro que eu sofri, pós-Copa de 86, que eu também não tive férias. Talvez tenha sido o ano lá no Torino que eu tive um rendimento muito menor do que nos 2 anteriores, porque eu não tive férias. Não parou, né? Acabou o campeonato, você começa, você não tem férias, não é máquina. E isso não somente para quem tem 23, mas para quem tem 30, mais ainda tem. Eu acho que essa sorte que o Dorival teve de 3 semanas ajudou não somente a ele na adaptação, né, a essa nova equipe, mas sobretudo individualmente a uma série de jogadores que subiram de produção. E vai se refletindo nos resultados naturalmente em campo, né? A gente está falando, evidentemente, do Flamengo, mas o Júnior, enquanto falava, a gente viu esse lance do juiz mudar o cartão porque viu a meia rasgada. Eu, sinceramente, não curto isso, não. Não? Não. Eu acho que a análise da violência independe do estrago que provocou na perna do indivíduo. Se o cara foi maldoso, foi com as travas da chuteira e, por uma sorte, bateu na caneleira, então é amarelo. Se não bateu na caneleira e bateu na panturrilha, é vermelho. Pô, sinceramente...